vamos fazer um novo aqui. Então, vamos aqui. Eu não lembro como é que eu fiz com número de linhas e número de colunas, foi assim? Pronto. Então, número de linhas 10, número de colunas, 10 linhas por 10 colunas, tá? O que mais aqui? Então, eu tenho o tamanho do quadradinho, não foi? Foi o tamanho? Deixa eu ver, 25 de tamanho de quadradinho. Não, 50. Se eu fizer 50 de tamanho, vai ficar 500 por 500. Então, aqui no meu Create Canvas, eu vou fazer a largura vai ser número de colunas vezes tamanho, e a altura vai ser número de linhas vezes tamanho. Tá. Ok, vamos lá. A gente precisa da posição da cobrinha. Eu vou chamar de cobra X, que vai começar no 5, 5. E o cobra Y, que vai começar no 5. Tá, eu preciso das direções. Não é nem velocidade, porque ela não tem velocidade, né? Ela não acelera nem desacelera. É mais uma direção. A direção que ela está indo em X e a direção que ela está indo em Y. Eu uso direção ou velocidade lá? Acho que é velocidade. Tá, eu vou usar a direção aqui porque a direção faz mais sentido. Então, se a direção é positiva, ele está indo para a direita no X, e se a direção é negativa, ele está indo para a esquerda. Tá? Então, vamos fazer aqui o que é que dá o sentimento de velocidade da cobrinha. De quantos em quantos frames ele pula de casinha. Mas assim, o nosso frame rate ele é fixo. Eu vou fazer aqui um frame rate. A vantagem de você definir o frame rate é que ele fica o mesmo em todos os computadores. Então vamos fazer aqui um frame rate de 30. Tá, então o nosso frame rate é 30. Nem sei se roda 60, roda? Então vamos lá. Então a velocidade da cobrinha é a cada quantos frames ele vai andar. Se eu colocar que ele vai andar a cada 5 frames, ele vai andar em 1 segundo 30 frames, então em 1 segundo ele vai andar 6 casinhas. De novo, bora lá. Se eu colocasse a minha velocidade 10, significa que a cada 10 frames ele vai andar. Eu coloquei que eu tenho 30 frames por segundo. Então ele vai andar quantas vezes por segundo? 3, porque ele anda a cada 10 frames. Se eu quisesse que ele fosse mais rápido, muito rápido, super rápido, aí seria 30. Agora seria 30, porque todo frame ele anda e eu tenho 30 frames por segundo. Diz. Quando você tenta mudar o frame rate de algum código que tem um movimento e nada acontece por causa disso? É porque talvez o frame rate já está no gargalo. Você só pode mudar o frame rate dentro de algo dentro de um frame rate que o computador suporte. Entendeu? Por exemplo, se o máximo que o computador suporta é 30 e tu tá botando 60, 80, 100, ele só consegue rodar a 30. É porque na atividade do DVD eu tentava mudar o frame rate, mas a bolinha não ia mais rápido, a gente ficar batendo, sabe? Não acontecia nada. É porque você não tem como colocar ela mais rápida, porque você não tem como aumentar o frame rate. Ele já está rodando no gargalo do que o teu processador suporta. Você tem como deixar ela mais devagar. Ou então fazer ela ser mais rápida, não mexendo no frame rate, mas na velocidade da bolinha mesmo. O tanto que ela anda em X a cada frame. Então, se eu colocar a cada 10, eu terei 3 passos por segundo. Eu não estou entendendo o que esse LET aí está substituindo no código original. Tá, desculpa, não é VET, é velocidade. Desculpa. Que seria o DX, porque no código era 2, DX e VY. Só que a cobrinha ela não tem velocidade, ela não acelera, ela tem uma direção. Ou ela está andando para a direita ou ela está andando para a esquerda. Seria a mesma coisa que lá era o DX e o DY, seria o VX e o VY. Entendeu? Tá.
como é que faz muitos anos que eu fiz aquela atividade. Como é que lá eu defino de quanto em quantos frames a cobra anda? Não é assim que eu defino lá? Ah, um frame count a cada quantos ele troca? O senhor fez um timer, né? Criou uma variável. Ah, tá. Seria um timer aqui, não é isso? Toda vez que o frame count menos o timer dá certa variável e ponto. Tá, eu tenho um timer. O timer é da cobrinha, não é isso? A cobrinha tem um timer? Isso. Tá. O frame count lá eu faço com a função do P5 ou conto o frame na mão? Acho que é assim, então. Frame count. Com C maiúsculo e primeiro F minúsculo. Tá, tudo bem. Então vamos nós aqui, ó. Então. Tudo bem. Vamos ver aqui. A cada rodada, eu vou mudar a posição da cobrinha. Vou fazer a posição, a cobra em X, vai aumentar da direção em X, e a cobra em Y vai aumentar da direção em Y. Professor, se eu puder Y com você, tá certo? Tá, obrigado. Ok. Se eu fizesse isso, ele rodaria em todos os frames. Ok? Aí deixa eu desenhar aqui, eu não vou falar, deixa eu desenhar aqui. Como é que eu desenho? Vou fazer um square. Fazer um fio yellow, minha cobrinha vai ser amarelinha. Aí eu vou fazer um square de... A minha posição é CX e CY. E o meu tamanho, eu vou fazer tamanho -1. Só que o CX e o CY, eu não quero que eles sejam o pixel 5, eu quero que ele seja o quadrado 5. Então o quadrado 5 está em qual posição? 5 vezes o tamanho. 5 aqui, se eu mandar desenhar na posição 5, ele vai desenhar no pixel 5. Eu não quero que ele desenhe no pixel 5. Eu quero que ele desenhe no quadrado 5. Então, o quadrado 0 está no 0. O quadrado 1 está em tamanho. O quadrado 2 está em 2 vezes tamanho. O quadrado 3, 3 vezes tamanho. Se ele está no quadrado 5, ele andou 5 vezes o tamanho. Por isso que aqui a gente tem que multiplicar. 5 vezes o tamanho. Tanto aqui quanto aqui. Porque aí cada passo que ele dá, ele anda de tamanho. Se ele andar x mais 1, ele vai andar outra vez o tamanho. Tá. Não, eu não estou desenhando a matriz, eu estou só calculando a posição da cobrinha e mandando pintar o quadrado. Da cobrinha mesmo, né? Na cobrinha mesmo, só isso. Ó, tô calculando, não foi assim que eu fiz lá, não? Como foi que eu fiz? Andando de tamanho em tamanho? Como é que ele calcula a posição lá quando vai pintar o quadrado? Pintar a cobrinha? A única vez. É assim, não? Um vezes tamanho? Tudo bem. Então, toda vez que ele anda de tamanho. Se ele está na posição 6, é 6 vezes tamanho. Se o tamanho fosse 100 pixels, ele estaria na posição 600. Se ele estivesse no quarto para baixo, seria 600 por 400. Por isso que a gente sempre multiplica de tamanho. Tá, só que se eu fizesse isso, ele andaria 30 passos no primeiro segundo. Tá vendo aqui que o frame rate é 30? Então, na hora que eu rodar isso aqui, eu saio da tela já. Não. Porque, não. CX é 0, CDY é 0. Background. É verdade, o background está em cima de tudo. Eu tenho que colocar o background antes, né? Background 0. Pronto. Só que... ok, agora ele não responde a... O senhor está mexendo no tamanho da página. Tá. Muito zoom. Por que esse bicho está mexendo? É fantasma, né, Brota? Agora ele não está mexendo. Vamos fazer lá o código de mexer.
Para mexer, eu preciso da função. Vamos aumentar de novo aqui. Key press. Key pressed. Eu dei até uma dica para vocês. Foi para vocês na última aula para pegar os códigos ou não? Seja, vou fazer assim, ó, left, seja right, Não. seja up, seja down. Às vezes a gente não sabe qual é a forma que escreve, então eu vou fazer assim, ó. Eu vou mandar imprimir a tecla. Então eu vou fazer um console.log de key code, certo? Então toda vez que a tecla for pressionada, eu vou mandar imprimir a tecla. Ok? Então bora lá. Agora eu vou clicar para a esquerda. 37, direita 39, bora aqui. Esquerda foi o quê? 37, direita 39, bota aqui para cima. 38 e para baixo 40. Porque assim, teve gente que disse, ei, o nome está diferente o nome muda de um navegador para outro navegador, aí o nome não funciona e tal. Então assim sempre vai funcionar porque é de acordo com o que você está utilizando. Você manda digitar a tecla e aí, para não ter que utilizar, se for igual a 37, você dá nome para ela, entendeu? Tecla left, dá um nomezinho, tecla right, tecla up, tecla down. E aí depois é só utilizar as teclas. Então, se key code for igual à tecla left, o que é para acontecer? Esquerda, o X vai ficar negativo. X menos 1. Key code for igual à tecla right, eu vou ter X mais 1. Key code for igual à tecla up, eu terei Y menos 1. Key T down Y mais 1. Ok, aqui a gente resolve parcialmente o nosso problema, mas a gente ainda tem o problema original, que é o que? Vou clicar aqui, a atualização está muito rápida, está 1 por segundo, então quando eu clico... As variáveis que você escreveu foi X. Tá, não é X, é CX, CX, CY, CY. De novo. Bocó. Não é o C, não, é a direção que eu tenho que mudar. Porque se eu mudar diretamente o C, ele vai mudar o C e pronto, acabou-se. Quando eu mudar a direção, aí todo frame, a direção vai ser aplicada na cobrinha, ó. É a direção. Volta, vai para o outro lado. Ele está muito para cá, ele está muito rápido, né? Então agora eu tenho que dar uma forma de controlar isso daqui. Ah, professor, se eu botar o frame rate para 1, aí vai ficar devagar. Mas não é isso que eu quero que aconteça. É uma solução vagabunda. Porque tudo é ruim, o próprio reflexo do jogo é ruim. Então eu preciso de um timer. De alguma coisa que controle de quanto em quanto tempo a cobrinha vai mexer. E aí, para isso que a gente vai utilizar o timer aqui. Então, assim, para fazer um timer, nós temos várias opções, tá certo? Uma delas é a que eu fiz no vídeo, que eu não lembro mais. E outra delas seria fazer o seguinte, ó. Tá vendo que eu tenho um timer? Todo mundo tá vendo o timer? Sim. Ok. Então, vou fazer do jeito mais fácil para quem não entendeu o vídeo. Toda rodada eu vou incrementar o timer. Então, o meu timer vai aumentando. Começa em 0 e vai aumentando. Beleza? Agora eu vou ter o meu critério de parada do meu timer. Vou fazer o seguinte. Se o meu timer for maior do que 5, tudo bem? Se
Se o meu timer for maior do que 5, aí a cobrinha anda. E eu zero o timer de novo. E o que é que vai acontecer? Cobrinha anda, timer volta para 0, próximo frame ele fica 1, próximo frame fica 2, próximo frame fica 3, depois fica 4, depois fica 5. Quando ele virar 6, aí ele reseta o timer de novo e a cobrinha anda de novo. Entendeu? Então, se eu quero que ele faça de 5 em 5, poderia fazer assim, maior ou igual a 5. E agora ela só vai andar a cada... Vai andar... Volta. Só que tá errado de novo, né? Que eu tenho como frear a cobrinha. Ó, eu tô mudando a direção, tá vendo aqui, ó? Aqui eu tenho como parar e tenho como acelerar. Só que eu não quero que ela ande de 2 em 2. Meu código está errado de novo. Eu não quero que a distância diminua em 1. Eu quero, na verdade, que a direção diminua em 1. Eu quero que a direção seja menos 1. É diferente. Então... Mas tem outro erro também aqui. Porque na hora que eu coloco para a esquerda, se ele estava indo para cima, ele tem que parar de ir para cima. Então a direção no Y se torna 0. Na hora que eu boto para a direita, ele começa a andar para a direita, e para cima e para baixo ele também para. Na hora que eu coloco para cima, ele começa a ir para cima, mas a direção em X para. E na hora que eu coloco para baixo, ele começa a ir para baixo. Mas a direção em X também para, agora sim. Isso, é isso que tá? Tipo, de clicar várias vezes. Porque antes eu estava fazendo aumentar, então ficava 1, 2, 3, 4, só que eu não quero, eu quero que eu só mude a direção para onde ela vai. Então se eu botar para a direita, não importa quantas vezes eu clico para a direita, as variáveis vão ser essas. Não tem perigo dele ir para a diagonal agora, porque a diagonal é se ele estivesse andando para X e Y ao mesmo tempo. Então, se ele estava indo para a esquerda e eu clico para a direita, aí ele vai para a direita. Só que ainda tem um erro aqui, né? Não era para a cobrinha poder fazer isso, ou era para ela poder fazer isso? Não, ela inverter a direção que ela está. Tipo assim, depende. Nesse caso, como é um quadrado, pode. Mas se tivesse rabinho, ela não poderia, né? É um erro. Então vamos consertar esse negócio aqui. Ó, por exemplo, ó, como é que a gente consertaria isso? Está vendo que aqui eu estou dizendo, se ele clicou para a esquerda, eu estou mandando ele para a esquerda. Só que eu poderia fazer o seguinte, ó. Se ele está indo para a direita, como é que ele está indo para a direita? Como é que eu sei que ele está indo para a direita? Porque Se dx for igual a 1, né? Então, eu vou fazer o seguinte. Ele só vai fazer isso se eu tiver clicado para a esquerda e ele não estiver indo para a direita. Ó. Se ele clicou para a esquerda e atualmente ele não está indo para a direita, dx igual a 1 significa que ele está aumentando em x. X igual a 1, todo frame, toda atualização, ele aumenta em x. Então, se for diferente de 1 é porque ele não está indo para a direita. Se eu cliquei para a esquerda e ele não está indo para a direita, aí sim eu vou para a esquerda. Como é que ficaria isso daqui? Como é que eu posso ir para a direita? Se eu tiver clicado para a direita e ele não estiver indo para a esquerda, aí eu vou para a direita. Deixa eu ver se resolveu agora. Então agora eu consegui ir para a direita. Não, tem que ir para... Agora, para ir para o outro lado, eu tenho que primeiro dobrar. Eu não consigo ir para a direita. Do jeito que tá o código lá, porque o meu não tá assim. O teu... Tá igual do vídeo. Mas qual é a diferença do... Tá. Porque o meu não tá escrito dessa forma, tá? Tem present, dentro da função tem o e, code, aí tem os três igual, aí tem direita. Aí embaixo tem o que é que tá contido no i. Não, mas é a mesma coisa. O que a gente vai mudar é o controle.
Qual é a brincadeira aqui? A brincadeira é o seguinte, eu quero que ele vá para a esquerda. Em que caso ele vá para a esquerda? Se eu tiver clicado para a esquerda. Sempre que eu tiver clicado para a esquerda, ele vai para a esquerda? Não. Ele vai para a esquerda se eu cliquei para a esquerda, mas ele não está indo para a direita. O que é que significa estar indo para a direita? Que o Vx, que você estava escrevendo, né? Tem que ser diferente. Ir para a direita é Vx igual a 1. Tem left arrow. É porque assim, ao invés de estar usando esse left arrow, a gente está usando só o left aí, ó. Porque assim, isso aqui não funciona no computador de algumas pessoas. Aí a gente trocou essa variável por aquele número. Só que eu não troquei, aí tem como eu botar aqui. Aqui, você queria, ó, se por acaso, a gente está usando aqui Snake VX, né? Se e para a esquerda, se eu cliquei para a esquerda e o VX não está indo para a direita. Ó, o que vocês estão vendo aqui dx e dy, direção x, direção y, era o que antes vocês chamavam de, tinha lá chamando de Snake, cadê? Snake VX. Oi. Porque pra mim, isso que você fez não faz sentido. Porque, tipo assim, se eu tô indo pra esquerda, automaticamente eu vou indo pra direita. Não. A pessoa clicar para a esquerda não significa que ela está indo para a esquerda. Ela poder estar indo para cima, para baixo. Tudo bem? Mas ó, o que é que esse código faz? Ele processa a ação, a pessoa clicou para a esquerda. Eu não sei para onde ela está indo. Eu sei que ele acabou de clicar para a esquerda. Ele clicou para a esquerda. Eu posso ir para a esquerda? Talvez não. Em que caso eu não posso ir para a esquerda? Se eu estiver indo para a direita, como é que eu sei que eu estou indo para a direita? Se o dx é igual a 1. Então eu posso ir para a esquerda sempre que ele clicou para a esquerda e eu não estou indo para a direita, olhando o seu hard. Eu poderia ter feito também de uma forma mais assim, ó. Poderia ter feito em 2 etapas, tá certo? Beleza, ele clicou para a esquerda. Se eu estava indo para a direita, ou seja, se dx foi igual a 1, então eu não faço mais nada, eu dou um break aqui. Oi, diz. Era, tipo assim, o up e o down. O down vai ficar dy diferente de menos 1. O up dy diferente de 1. Exato. Eu posso ir para cima se eu não estou indo para baixo. Se o Snake VY, né, não está indo para baixo é 1. Não, para baixo é 1. Ele aumenta para baixo. Diferente. Então, pra cima. Bom, pode ir. Eu acho que a máquina tá brava. Agora eu não consigo dar meia volta, dar ré, né? A cobra, do jeito que está aqui, a cobra não dá ré. Por quê? Porque eu estou colocando mais de um critério para ela conseguir ir para aquela direção. Eu tenho esse problema. Quando eu tento simplificar, eu sempre complico. Eu só achei que você ia explicar e não dificultar a cobrinha. Desculpa, sorry. Vamos nós aqui, vamos nós. Lá no vídeo a cobrinha da loop vai para o outro lado ou não? Ela sim, quando ela sai de um lado, ela vai para o outro, né? Então, como é que a gente faz isso? Depois de andar, eu tenho que garantir que ele não saiu da tela, né? Aqui que ele anda. Só que não é aqui que eu tenho que fazer o teste, porque, na verdade, é só aqui que ele anda. Só aqui que ele anda. Então, aqui eu tenho que fazer o teste. Ué, será que essa posição que eu fui parar é válida? Será que essa posição... Vocês querem que eu mude o nome das variáveis para ficar igual ao vídeo?
A cobrinha na posição Y e a cobrinha na posição X. Ué, como é que eu sei que eu saí da tela? Aí eu teria todos os testes, né? Se eu sou igual ao número de linhas... Não, o Y é linhas. Não, porque eu desenho de 0 até 9, 0 até menos. Então, se CX for igual ao número de colunas, é porque eu cheguei no limite. Então, CX recebe 0. Se CX for igual a menos 1, é porque eu saí da tela, então CX recebe número de colunas menos 1. Ok. A mesma coisa seria para o outro lado, né? Eu comecei aqui porque alguém me perguntou do timer. Foi isso que tu me perguntaste do timer. Foi, mas como se o monitor diferente, eu não entender como é que passa Ah, eu não fiz diferente, eu fiz a mesma coisa, não? Ou o timer lá eu fiz diferente? É o seguinte, o senhor pegou o frame count e habilitou a variável timer. Aí o senhor fez um if que quando o frame count for menor que o time... Ah, tudo bem. Lembrei. Então lá era o seguinte, ao invés de ficar zerando o timer, eu fazia o timer andar para frente. Aqui eu estou fazendo ele zerar. Lá era mais ou menos assim, ó. Se por acaso o frame count, isso é uma função? Menos o timer for maior do que 5, aí... não, tipo, na escrita aqui ele está com as páginas. Ah, então é uma variável. Então, ao invés de zerar o timer, eu igualava ele no frame count. Então, era tipo assim, ó. 0, 1, 2, 3, 4, 5. O frame atual é 5 e o timer é 0. Ah, beleza, já tenho 5 de distância, faço a ação e agora o meu timer é 5. 6, 7, 8, 9, 10. Opa, tenho outro 5 de distância e agora o meu timer é 10. 15, 11, 12, 13, 14, 15. Então eu fazia o timer ir andando para frente. A outra ideia era fazer o timer zerar. Eu andava com o timer e aí eu zerava. São formas diferentes de fazer. Esse jeito aí que foi, eu acho que é mais simples. Né? É mais simples. Só que quando eu tenho muitos timers ao mesmo tempo, aí fica ruim. Entendeu? Porque aqui a gente só tem um, é mais fácil andar o timer e ele estourou, eu zero ele. Ando o timer, ele estourou, eu zero ele. Mas se eu tivesse com várias animações ao mesmo tempo, cada uma no seu ritmo, seria mais fácil pensar no frame count do que pensar no timer. É só quadradinho. Eu só gostaria de fazer um timer para cada uma das animações. Cada um vai ter o seu timer, só que eu contaria diferente. Eu não precisaria ficar incrementando todas elas a cada frame. Faria só os testes. Ok. Mais algum bug da cobra de vocês, da cobrinha? Maligna de vocês? É normal. É normal. Que o SQL pega a raiz e o coluna para... Aí, lá no vídeo tem comidinha também ou não? Sim. A gente teria a comidinha, né? Food X, nem lembro. Qual foi o nome que eu usei? Tudo não é X, tudo não é nível. Food X. 0. Food Y 0. Aí toda vez que ele passava por cima da comidinha, você descobria porque as posições iam estar iguais. E aí você gerava outra posição para a comidinha aleatória. E aí dava a contagem lá. Legal. Ok. É isso, sim. A cobrinha, eu imagino que foi um desafio, né, para quase todo mundo. E a ideia é que seja mesmo
um desafio para você queimar miolo, pensar, ficar em dúvida, testar. E aí, à medida que a gente for criando novas habilidades, novas técnicas, a gente pode melhorar ela de várias formas, tá? Oi. Eu que me fabrinho aqui, eu vi que olha assim para fazer as artes. Só para tem para função. Como foi? Não entendi. Ah, tá. Se ela tá rápida, você tem que aumentar isso daqui, ó. Quanto maior, mais frames ela precisa para sair do canto. Eu fiquei muito rápido. Foi que eu mexi em alguma Pois é, coisa. a minha também tá assim, só ela não mexe. Não é porque eu futriquei em alguma coisa. É porque o timer está crescendo aqui junto com o frame count. Eu mexi no timer. Mas assim, pessoal, dar errado é necessário. Porque você vai ter. É quando dá errado que você vai ter que debugar, que você vai ter que aprender. Você vai ficar olhando, vendo, meu Deus, o que está acontecendo. Uma coisa importante é vocês usarem o console.log. Por exemplo, esse erro aqui que eu já bati o olho e descobri. Por que ela não anda? Você roda aqui e era para andar e não era para andar. Você, poxa, era para andar dentro desse if. Será que ele nunca entra no if? Por que ele nunca entra no if? Você vai lá e bota a mensagem de erro, console.log. If. Então, se ele entrar no if, é para eu saber aqui. Aí eu dei o play. Não tem nada, tá vazio. Aí você bota para andar e o bicho não. Capaz, eu acho que ele não está entrando no if. O que será que tem nessas variáveis? Aí você vem aqui e bota para mostrar. Console.log frame mais frame count. Console.log timer mais timer. Qual é o valor dessas variáveis? Eu queria saber qual é o valor dessas variáveis. Aí você bota para rodar aqui. Aí você vê, pô, por que o meu timer está crescendo? Era para ele ser 0. Ah, carniça, tem isso daqui que está aumentando o timer, eu não quero isso não. Entendeu? Então, assim, esse é o processo de debugar, de você ir acompanhando, mostrando as variáveis e tentar entender por que está dando errado. Então, isso é o processo de aprendizado. Não, isso não é o processo de aprendizado, isso é o processo de desenvolvimento. Todo mundo que faz código passa por isso. Porque é que agora... Eu apaguei o background. Ok? Então vamos nós. Hoje eu vou passar algumas atividades de laço, tá certo? Vamos brincar de cowboy. Vamos, cowboys. Vamos lá. Primeira função nova que deixa eu parar o vídeo e gravar.